consegue passar de limite tranquilo aí, tendo essa ideia intuitiva, a gente vai fazer umas continhas e tal, mas não é o fundamental, tá? O fundamental é você entender essa ideia intuitiva aí. Quando eu me aproximo de um P aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu tenho que entender um único número aqui, tá? Nesse caso aqui, como não foi possível, quando eu me aproximo pela esquerda, vai para um lugar. Quando eu me aproximo pela direita, vai para outro. Então, quer dizer que o limite não existe. Beleza? Vamos que vamos. Quando o possível resultado para o seguinte limite de f de x quando x tende a p, sendo f de x igual a k uma função constante e p um ponto qualquer do domínio, olha o que acontece. Na verdade é o seguinte, isso aqui é uma pergunta, né? Faltou colocar a interrogação aqui, tá? Aqui é qual o possível... Isso aqui é uma pergunta, tá? Qual o possível resultado para o seguinte limite, quando f de x igual a k? Tá? Então, tem uma função constante para qualquer ponto do domínio. Então, olha só. Em primeiro lugar, nós vamos visualizar a representação geométrica do gráfico da função constante, tá? Supondo que o valor k seja positivo. Porque é uma constante, então a gente sabe que é uma reta horizontal. O gráfico, né? Só para ficar mais claro, a gente vai estar considerando o k positivo. Então, olha só, está aqui a função constante, o k é positivo, e não importa qual seja o p aqui. Qualquer valor, f de p é uma constante k, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vario aqui, faço o x tender a p pela direita ou pela esquerda, sempre eu vou ter o valor k aí. Então, eu concluo o quê? Concluo que, mesmo variando, aí a função é constante, nós podemos concluir que o limite de f de x, quando x tende a p, é igual ao limite de k, que é uma constante aqui, quando x tende a p, que é igual a k. Tá? F de x, aqui eu estou substituindo pelo k, que é a função. Tá? Então, o limite dessa função k, quando x tende a p, é o próprio k. Então, não tem o que você pensar. Quando você vê um limite lá de uma função constante, o limite, quando x tende a p, e não importa nem quem é o p, tá? Qualquer que seja esse p aqui, o resultado vai ser a própria constante. Então, o limite da função constante é a própria constante. Beleza? Limite de f de x, quando f de x é k, quando x tende a p, é k. Tá? Para todo p pertencente a R. Beleza? Então, o limite da constante é a própria constante. Outra pergunta. Qual é o possível resultado para o limite de f de x quando x tende a p, sendo f de x igual a x, a função identidade, e p um ponto qualquer do domínio? Também é uma interrogação, tem que mudar essa coisa aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos visualizar a representação gráfica também. Ó. A função identidade é aquela que é uma reta, né, que faz 45 graus aqui com o eixo x, né, e é uma função crescente aqui, né? Tá? Pega um valor aqui, daqui, quando pega um valor maior, o resultado é maior. Então, o que acontece aqui? Ó? Também eu faço aqui a variação e vejo que f de p é p, porque f de x é igual a x, ó, lembra disso, tá? A função, ela foi definida assim, f de x é igual a x, tá? Então, f de p é p, qualquer que seja o p, tá? Então, eu pego aqui o ponto P, que é esse ponto bem aqui, tá? Aqui é P também. E aí, o que acontece? Quando eu me aproximo pela esquerda, ele tende a P. Quando eu me aproximo pela direita, também tende a P, tá certo? Então, ó, tô colocando a anotação aqui, ó, tá? Quando x tende a P pela esquerda, então, quando eu colocar, que eu quiser mostrar que ele está indo pela esquerda, eu coloco um sinalzinho de menos aqui. X tende a P pela esquerda. Então, f de x está tendendo a P pela esquerda também. Ó. Pega um cara aqui, ele vai aqui embaixo, né? Um pouquinho menor aqui. Na verdade, né? Se você falar, como pela esquerda se ele está para baixo, né? Claro, é porque está rotacionado o negócio aqui, né? É um cara aqui está o P, né?
e aí ele está por aqui. Então, eu digo que é pela esquerda, porque é o seguinte, esse negócio foi rotacionado. Se eu jogo ele para cá de novo, o P vai estar aqui assim, né? Tá? Rodei assim para cá, né? Esse cara rodando para cá e daqui rodando para lá, tá? Então, é aqui, ó, um cara menor do que P. Então, eu digo que, como é um cara menor do que P aqui, né? Aqui embaixo, ó, um cara menor do que P, eu digo que ele está tendendo a F de P pela esquerda, tá bom? Então, X tendendo a P pela esquerda, F de X está tendendo a F de P pela esquerda, beleza? Da mesma forma, quando eu faço X tender a P pela direita, F de X está tendendo a F de P pela direita, beleza? Então, o que aconteceu aqui no final das contas? Aconteceu o seguinte, que o limite de F de X quando X tende a P é igual a F de P, que é P, né? Ah, então quando for a função F de X igual a X, o limite de F de X quando X tende a P é P. Olha só. Interessante, né? Então, esse resultado aqui a gente vai poder utilizar também, tá? E esse outro aqui, ó. Considere F de X, F de R em R, desculpa, de novo. Considere F de R em R, tá o quê? F de X é igual a 2x mais 6. Determine o limite de F de X quando X tende a 1. Então, olha só. Como é que a gente faz isso? Por enquanto, a gente vai estar fazendo assim, tá? A gente vai fazer um processo de investigação aqui e nós vamos construir uma tabela com os valores menores e maiores que P igual a 1, porque X está tendendo a P igual a 1 aqui, certo? Então, olha só. Vamos ver. A minha função é 2x mais 6, certo? Então, eu vou fazer um processo investigativo aqui. Vou fazer o cara se aproximar de 1. Pego 0,9, dá isso. 0,99 dá isso. 0,999 dá isso. Tá? Números que estão se aproximando pela esquerda do 1 e números que estão se aproximando pela direita do 1. Olha o que a gente observa. Quando eu me aproximo pela esquerda, os valores vão se ficando cada vez mais próximos de 8. Quando eu me aproximo pela direita, os valores também vão ficando cada vez mais próximos de 8. Você pode pegar isso aqui e fazer na calculadora ou fazer no Excel, tá? E você pode exagerar, colocar números cada vez mais próximos aqui, 0,999, pode colocar 1 milhão de noves aqui. Você vai ver que vai tender a 8 esse resultado, tá? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, qual é a ideia que nós temos aqui? A ideia é que, quando eu faço o número lá, o número P, né, X, melhor dizendo, quando eu faço X tender a 1, então o F de X vai tender a 8. Essa é a ideia do limite. Eu me aproximo pela esquerda e pela direita do número, eu vou estar me aproximando, o valor da função vai estar se aproximando de um valor L. Nesse caso aqui é 8. Então, o limite de F de X quando X tende a 1 é o limite de 2x mais 6 quando X tende a 1, que é igual a 8. Aí você fala, professor, mas é só pegar e substituir o valor aqui dentro do 1. O X está tendendo a 1, eu venho aqui e substituo, né? 2 vezes 1, 2, mais 6, 8. É só fazer isso? Não. Não é. Tá? Porque tem vezes que não é possível substituir aqui. Beleza? Quando é possível substituir, que no caso dos polinômios, né, que a gente vai já ver que quando eu tenho um polinômio é só eu substituir, é verdade, mas em geral não é. A gente vai já ver alguns casos, tá? Então, graficamente também, ó, quando eu faço x tender a 1, aqui, isso aqui é o gráfico da função lá, ó. Quando x tende a 1, o f de x tende a 8. Então, eu tenho que o limite de f de x quando x tende a 1 é 8. Beleza? Bom, formalizando então. Se eu tenho uma função aqui, que é um polinômio do primeiro grau, então, o limite de f de x quando x tende a p vai ser AP mais b. É só eu pegar e substituir aqui o p, ou seja, o valor para onde o x está tendendo, tá? É AP mais b, beleza? Qualquer que seja o polinômio, é só substituir. Quer dizer, qualquer que seja a função afim aqui, tá? Ou polinômio de grau 1, tudo bem? Função polinômio
polinomial de grau 1. Mas se eu tiver um polinômio qualquer de grau n, tá? Uma função polinomial de grau n, o limite de f de x, quando x tende a p, vai ser igual a f de p também. Basta eu substituir o valor do p no polinômio. Eu tenho o resultado do limite, tá? Por exemplo, aí eu quero... Caramba, aqui já está respondido, né? Ó, eu tenho esse limite aqui, ó, limite quando x tende a 4, de 4x menos 3. É só substituir, desculpa, limite quando x tende a 0, de 4x menos 3. É só substituir x igual a 0, dá menos 3. Esse outro aqui, ó, limite de x ao quadrado mais x mais 3, quando x tende a 1. Basta substituir o x igual a 1 e eu tenho o resultado 5, tá? Por quê? Porque isso daqui é um polinômio, então eu posso substituir, não vai dar problema nenhum. Olha esse outro aqui. X ao cubo mais x ao quadrado mais 3 quando x tende a menos 1. Substituo menos 1, tá? Faço a conta, dá 3. Pega o limite de x à quarta mais x ao quadrado mais 3. Quando x tende a 0. Substitui o 0, dá 3. Beleza? Então, sem dificuldade aqui, né? Se eu tenho o limite de um polinômio, quando x tende a p, basta substituir o p lá no valor do polinômio que eu tenho o resultado do limite, tá? Até aqui tá de boa, gente? Tranquilão? A velocidade tá tranquila aí? Tá tudo bem, professor. Maravilha. Bom, esse limite aqui é super importante, tá? Limite da função 1 sobre x para todo x diferente de 0. Então, note que o x, ele pertence a R asterisco, ou seja, eu pego o conjunto dos números reais e tiro o 0, tá? Então, observe que o 0 está aberto aqui, o 0 não pode entrar. Por quê? Porque não tem divisão por 0. 1 dividido por 0 não está definido, tá? Então, o gráfico dessa função, tá? Para x maior que 0 e x menor que 0 é assim. Ele vem aqui, ele vem tangenciando aqui o eixo vertical, tá? Faz essa curva aqui e depois vai tangenciar o eixo horizontal, nessa parte onde o x é positivo. Quando o x é negativo, né? Ele vem aqui tangenciando o eixo x, aí faz essa curva aqui, depois ele tangencia o eixo y para cá, tá? Então, nós vamos analisar com cuidado aqui essa função, tá? Quando eu tenho aqui que o x, quando ele tangencia aqui, nós dizemos que essa reta aqui é uma assíntota dessa função, tá? Então, na verdade, eu tenho uma assíntota vertical aqui, que ela se aproxima aqui, né, dessa parte, e aqui também ela vai se aproximar dessa parte aqui, tá? Então, essa reta aqui, vertical, ela é uma assíntota dessa função. E essa outra aqui é uma assíntota horizontal, porque também ela vai tangenciar, ela vai se aproximar aqui indefinidamente aqui. Nesse caso aqui, ela não vai tocar essa reta e nem essa, tá? Nunca vai tocar, beleza? No caso dessa função. Mas eu tenho assíntotas que ela toca, tá? Por exemplo, uma função, só para dar uma ideia aqui do que eu estou falando de assíntota, tá? Por exemplo, se eu pego uma função que ela faz isso aqui assim, ó, tá? Ela toca, e aí, à medida que o cara cresce aqui, ela vai fazendo um zigue-zaguezinho assim, mas cada vez menor, manja? Ela... não, isso quer dizer o quê? Que não necessariamente uma assíntota ela é sempre tangente, tá? Uma assíntota quer dizer o seguinte: a partir do momento que o x cresce muito, ou decresce muito, ou se aproxima muito de um valor, tá? No caso aqui está se aproximando de 0, né? Ela vai tender aqui a algum valor, tá? Então, nesse caso aqui, quando o x cresce, ela está tendendo a 0 aqui, o valor da função, beleza? Então, eu tenho que essa reta horizontal aqui, x igual a 0, na verdade, desculpa, é y igual a 0, essa reta aqui, ela é uma assíntota horizontal, tá? E essa daqui, no caso, seria uma assíntota vertical dessa aqui, tá? Essa daqui que é x igual a 0, essa reta vertical aqui é x igual a 0. Só para você ter uma ideia intuitiva aí do que é uma assíntota, tá? Muito bem. Mas e aí? Aí é o seguinte, eu posso me aproximar do 0 aqui, certo? Eu vou me aproximar do 0. Eu posso me aproximar do 0 pela esquerda e posso me aproximar do 0 pela direita.
Eu posso fazer o x tender a mais infinito também e o x tender a menos infinito, tá? Então, essas são as variações aí que eu posso fazer com o x. Eu posso me aproximar do zero pela esquerda, posso me aproximar do zero pela direita, posso fazer ele tender a mais infinito e tender a menos infinito. Então, vamos lá. Vamos pegar o x aqui e ver o comportamento dele. Ó. Quando eu estou próximo de zero aqui, ó, ele vai lá para cima, né? E quando eu faço ele tender a mais infinito, ele vai estar tendendo a zero. Então, quando eu faço o x tender a mais infinito, tá? O 1 sobre x, que é a função, tende a zero. Tá clara essa ideia aí? Ó, faço tender a mais infinito, o cara tende a zero. Beleza? Por quê? Porque eu tenho essa assíntota aqui, quando faço x tender a mais infinito. Pensando de outra forma, você pode pensar assim também, ó. 1 sobre x é a minha função, certo? O x está tendendo a mais infinito. Opa, x tende a mais infinito, certo? Mais infinito é um número enorme, tá? É um número inatingível, na verdade. Mas se eu faço o seguinte, eu vou pensar no número x igual a 1 milhão, por exemplo. Tá? Eu vou ter que o f de x vai ser 1 sobre 1 milhão, beleza? Isso aqui, 1 sobre 1 milhão, que eu botei só 1000, né? Sei lá, não, aqui é 1000, né? 1 milhão, tem 6 zeros. O que vai acontecer? Isso daqui vai dar 0,0001. Não é um cara que está bem perto de zero? É. Eu posso aumentar ainda mais esse cara? Posso. Eu posso botar quantos zeros eu quiser aqui, porque é infinito. Está tendendo a infinito. Observe que a quantidade de zeros aqui que eu vou ter vai ser a quantidade de zeros menos 1 que vai aparecer aqui na frente do 1. É o número que vai, quando eu faço x tender isso daqui, né? Vai ser o 1 sobre x, ele vai tender a um cara que é 0,000, a quantidade de zeros que eu tenho aqui com 1, tá? Então, não tem jeito. Quando eu faço x tender a mais infinito, x vir para cá, né? X tender a mais infinito, o valor da minha função vai para zero, tá? Então, quando eu faço x tender a mais infinito, 1 sobre x tende a zero, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora o x tender a menos infinito, ok? Olha o que acontece. Quando o x tende a menos infinito, também o 1 sobre x tende a zero, certo? Por quê? Ah, eu pego esse cara também, o 1 sobre x, né? E faço o x tender, por exemplo, a menos 1 milhão, por exemplo. Tá? Isso daqui vai tender a quanto? A 0,0 negativo, né? Menos 0,000001, tá? É um número que está próximo de zero também. É negativo? É. Está se aproximando de zero pela esquerda. Ó. O zero está aqui, ele está se aproximando pela esquerda. O outro lá, quando eu fiz tender a mais infinito, estava tendendo para a direita. Mas está tendendo a zero? Tá, pela esquerda e aqui pela direita, tá? Então, realmente, ele está tendendo a zero aqui, tá? Muito bem. Então, já fiz o seguinte estudo. Quando x tende a mais infinito, vai para zero. Quando x tende a menos infinito, vai para zero. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou me aproximar agora de zero, tá? Pela direita. Vou fazer o x tender a zero pela direita. Observe que o x está aqui e eu vou fazer o f de x está bem aqui. Vou fazer o x tender a zero pela direita, tá? E aí, olha só. Quando eu faço x tender a zero pela direita, o negócio vai para mais infinito, certo? 1 sobre x vai para mais infinito, beleza? Se você quiser pensar de outra forma, você está pensando, né, não graficamente, mas algebricamente, o x está tendendo a zero pela direita, tá? O que vai acontecer com 1 sobre x? Basta eu pegar o seguinte, pega x tendendo a um número muito próximo de zero pela direita, 0,000001. Quantos zeros eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Esse cara aqui vai tender a quanto? A 1 sobre 0,00000. Quantos eu botei? 3, 6, né? 3, 6 e 1 aqui.
Isso aqui é o quê? É 1, aí 7 zeros. Esse númerozão aqui. 10 milhões, tá? Então, quando eu pego um número muito menor aqui embaixo, esse cara vai ser o maior ainda, tá bom? Então, quer dizer, o negócio vai para mais infinito mesmo, tá? Então, x tendendo a zero pela direita, 1 sobre x tende a mais infinito. Isso parece bobo, mas é super importante você ter essa ideia, tá? Nessa função aqui. Se você entender bacana isso daqui, show de bola. Vamos fazer agora o seguinte, fazer x tender a zero pela esquerda, tá? Então, x tendendo a zero pela esquerda, o que que acontece? Quando x tende a zero pela esquerda, 1 sobre x vai para menos infinito, tá? Então, ele vai lá para baixo. Por que menos infinito? De novo, se eu faço x tender a zero aqui, se eu faço x tender eu estou fazendo tender a zero pela esquerda, então é um número negativo muito próximo de zero, menos 0,00001, tá? 1 sobre x, né, vai estar tendendo a quê? A 1 sobre menos 0,00001. Isso daqui é igual ao quê? É menos 1 com... Tem 4, 5 zeros. Então, é um número negativo, né? Mas muito grande. Então, quando eu faço esse cara aqui tender a zero, isso aqui vai tender a menos infinito, porque aparece um sinal de menos aqui, visto que aqui era negativo, tá? Então, a ideia é essa. Bom, o que que aconteceu, então? Nós verificamos o seguinte, então, tá? Nós verificamos várias coisas aqui nesse limite. Primeira coisa foi o seguinte, o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, isso daqui é igual a mais infinito. O limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos infinito, né? Quando x, o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, isso daqui é igual a zero. E o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, isso daqui também é igual a zero, tá? Então, nós concluímos essas 4 coisas aqui. O limite quando x tende a zero pela direita é mais infinito. O limite quando x tende a zero pela esquerda, de 1 sobre x quando x tende a zero, é menos infinito. O limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito é zero. E quando tende a menos infinito também é zero. Tá bom? Então, fica ligado nisso daqui, que a gente vai usar muito isso, tá? Beleza? Então, vamos em frente. Bom, e temos também limites infinitos, né? Que aí o limite vai para infinito. Por exemplo, eu faço x tender a mais infinito aqui. Quando x tende a mais infinito, o f de x vai tender a mais infinito aqui. Por quê? Porque eu estou com a função f de x igual a x. Quando o x cresce, aqui o f de x cresce também. E quando o x tende a menos infinito, né? Eu tenho que x tendendo a menos infinito, o f de x também vai para menos infinito. Então, pode acontecer do limite para mais ou para menos infinito, tá? Formalizando, então, ó, a função f de x igual a 1 sobre x. Limite de f de x quando x tende a mais infinito é zero. Limite de f de x quando x tende a menos infinito é zero. Limite de f de x quando x tende a zero pela direita é mais infinito. O limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda é menos infinito. Tá? Então, isso aqui a gente já tinha colocado lá na frente. Ok? Isso a gente vai usar muito. Olha só. Agora eu tenho uma função que é x elevado a n. Tá? Quando eu tenho x elevado a n e x está tendendo a mais infinito, isso aqui vai para mais infinito para todo n natural diferente do zero. Claro, se eu tiver x elevado a zero aqui, eu tenho uma função constante 1, que é outra coisa. O limite da constante é a própria constante. Mas nesse caso, que ele é um número natural qualquer diferente de zero, eu tenho que esse limite aqui é mais infinito.
certo? Estou pegando um número grande demais, elevando a um número n, diferente de 1. Vai dar um número grande demais, tá? Agora, se esse meu n aqui, x elevado a n, e eu tenho x tendendo a menos infinito, isso daqui vai ser igual a mais infinito se n é da forma 2p, ou seja, n é um número par, tá? Um número par positivo, beleza? Porque p pertence aos naturais, tá? Sem o zero. Então, se for um número 2, 4, 6, 8 e tal, esse n aqui for um número par, isso daqui dá mais infinito. Agora, se for um número ímpar, vai dar menos infinito. Então, você tem que ficar ligado se a potência que está aqui é par ou ímpar, quando o x está tendendo a menos infinito. Quando está tendendo a mais infinito, não importa se é par ou ímpar, dá mais infinito. Agora, quando está tendendo a menos infinito, vai dar mais infinito se for par e menos infinito se n for ímpar, tá? Fica ligado aí na quebrada. Agora, a função 1 sobre x elevado a n. Nós vimos 1 sobre x. Agora a gente já vai ver 1 sobre x elevado a n. Note que quando x tende a mais infinito, 1 sobre x elevado a n vai para zero, para todo n, certo? Agora lembra que x elevado a n, quando x tende a menos infinito, depende se é par ou ímpar, vai para mais ou para menos infinito. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando x tende a menos infinito, não vai fazer diferença aqui, tá? Porque se eu pego um número, esse cara aqui vai tender a menos infinito ou a mais infinito, não importa. Quando eu pego 1 dividido por isso, ambos vão para zero, ou pela esquerda ou pela direita, tá? Aqui faz diferença ser mais ou menos infinito. Agora, como ele está no denominador aqui, e eu vou dividir 1 por algo enorme, ou positivo ou negativo, não importa. Vai tender a zero, ou pela esquerda ou pela direita, tá? Mas não tem problema nenhum agora. Então, pode ser menos infinito, que esse cara aqui vai para zero também. Beleza? Bom, vamos lá. Agora eu queria que vocês resolvessem aí rapidinho esse primeiro aqui. Vai lá, pode responder no chat. Qual é a resposta desse limite aí? Limite, quando x tende a menos infinito, de x ao quadrado mais 1. Pode responder no áudio também, se quiser. Ó, teve um que respondeu menos infinito, o outro mais infinito. E aí, um dos dois está errado, né? Tem cara respondendo menos infinito e cara respondendo mais infinito. E agora? Continua respondendo aí, galera. Tem uma multidão de gente aí no curso. Nós estamos com 34 pessoas online, hein? A galera que faltou hoje. Ah, agora sim. Agora estão respondendo. Olha só, gente. O x está tendendo a menos infinito, certo? Aqui não é uma potência par? Potência par. Quando o x tende a potência a mais infinito, com potência par, o que acontece? Eu vou ter aqui que isso daqui vai tender ao quê? Isso daqui vai tender a mais infinito, certo? Isso aqui tende a mais infinito. Mais infinito mais 1, isso daqui é mais infinito, ok? Então, o resultado dessa daqui é mais infinito. Vamos ver outra aqui. Essa daqui, x ao quadrado mais x menos 3. O que vai acontecer aqui? Pode responder aí no chat. Ou pode soltar a voz aí. Beleza. Beleza, todo mundo mais infinito. Ó, aqui nesse caso, tá? Quando eu tenho um polinômio aqui, eu tenho que ficar ligado no seguinte. Esse cara aqui que tem a maior potência, ele predomina aqui em cima desse, tá? Então, quando eu tenho polinômios e eu tenho essa questão de vai para mais infinito ou para menos infinito, quem manda é o cara que tem a maior potência. Igual no exército, o cara que tem a maior patente, ele manda no outro, tá? Por quê? Porque essa potência maior aqui, tá? Ela que faz o polinômio crescer mais ou decrescer mais rapidamente, tá? Então, eu vejo o seguinte, ó, esse cara aqui é o cara que tem a maior potência. Então, esse cara aqui está indo para mais infinito.
né? Então, eu nem ligo para esse cara aqui, tá? Nem ligo para esse. Já está indo para mais infinito menos 3, isso daqui é mais infinito, tá? Tranquilo? Essa aqui é a história. Por quê? Porque às vezes o x está tendendo a menos infinito, você tem uma potência, tá? Esse aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui é a maior potência. O que vai acontecer? Isso daqui vai para mais infinito. Esse daqui eu nem ligo, porque esse daqui tem a maior potência. Então, isso daqui vai para mais infinito, tá? Antes de continuar aqui, se eu tivesse um cara assim, ó, o cara podia se confundir assim, ó, limite quando x tende a menos infinito, olha só. Aí eu coloco aqui, x ao quadrado mais x menos 3, beleza? Aí ia ter o cara que ia pensar assim, esse daqui faz ir para mais infinito. Esse daqui faz para menos infinito. Não é assim, tá? Porque aí mais infinito com menos infinito dá o quê? Vai dar zero, vai dar mais infinito, tá? Então, por isso que eu digo o seguinte, você esquece esse cara aqui, esquece esse, e olha para o que tem a maior potência, tá? E aí você faz. Esse cara aqui vai para mais infinito, menos 3, isso daqui está dando mais infinito. Opa, deu ruim aqui. Mais infinito, tá? Se você tivesse o limite de x ao cubo mais x menos 5, por exemplo, quando x tende a menos infinito, tá? Novamente, você vai olhar para a potência aqui, esse cara está indo para menos infinito. Esse aqui você esquece. E aí, menos infinito, menos 5, isso daqui vai dar quanto? Vai dar menos infinito, tá? Então, fica ligado nisso. Quem prevalece é a maior potência aí, no caso. Tá bom? Beleza. Bom, calma aí. O cara falou aqui, perguntou aqui o seguinte. Isso é só para limites tendendo ao infinito. É só para limites tendendo a mais infinito e a menos infinito, tá? Bizu é só para isso. E for polinômio, tá? Quando for um polinômio ali, aí você faz isso. A maior potência aqui é que manda na parada aqui. Tá bom? Então, só para polinômios e quando x está tendendo a mais ou a menos infinito. Beleza? Então, vamos lá. Esse daqui, ó. X está tendendo a mais infinito. 4 sobre x mais 2. Como é que fica aí? Vamos lá. Responde aí. Beleza. Michael respondeu. Luan Carlos. Maravilha. Matheus Silva. Yasmine. Tudo certo. Vai para zero. Por quê? Olha só. Note que esse denominador aqui, ó, esse denominador aqui, vou colocar assim, ó, ele está tendendo a mais infinito, certo? Então, eu tenho 4 dividido por mais infinito. O que vai acontecer? Isso daqui vai para zero, certo? Eu tenho um número muito 4 aqui, dividido por um número enorme aqui, que está tendendo a mais infinito. Então, isso daqui vai para zero, tá? Esse aqui agora, eita, e agora? Olha aí, gente. Como é que eu faço esse aqui? Aqui é o seguinte, ó. O que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho um polinômio dividido por outro polinômio, tá? Se você fosse pensar daquele jeito lá, né, em cima ia dar mais infinito e embaixo ia dar menos infinito. E aí você ia ter um negócio assim, mais infinito dividido por menos infinito. Isso é uma indefinição, tá? Mais infinito dividido por menos infinito. É uma indefinição. Então, você não pode ter essa indefinição aí, tá? Como é que a gente faz? Tem um truque que eu vou fazer bem devagarinho aqui, que é o seguinte. Isso também, tá? Só quando o x tende a mais ou a menos infinito, e em cima aqui é um polinômio, e embaixo aqui é um polinômio também. O que você faz? Você olha aqui para o denominador e vê qual é o maior grau do denominador aqui, tá? Então, eu tenho que é x ao cubo. O que eu faço? Eu divido tanto o numerador quanto o denominador por esse cara aqui, x ao cubo, tá? Então, vou fazer isso. Então, isso daqui é igual ao limite e vou dividir o numerador e o denominador por x ao cubo. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado dividido por x ao cubo
menos x dividido por x ao cubo. Vou fazer devagarinho aqui, tá? Mais 3 sobre x ao cubo. Aqui embaixo, x ao cubo dividido por x ao cubo. Antes aqui, o cara está perguntando um negócio aqui, o Luiz Fernando. Professor, pode me explicar por que o expoente par vai para infinito e o ímpar vai para menos infinito? Posso já explicar aqui, tá? Mas o que acontece é o seguinte, ó. Vou já explicar, deixa eu só acabar aqui rapidinho, tá? Mais 2x sobre x ao cubo menos 2 sobre x ao cubo. Beleza? Isso aqui quando x tende a menos infinito. Vamos lá. Isso daqui vai ser igual ao limite quando x tende a menos infinito. E observa o que vai ficar aqui, ó. X ao quadrado dividido por x ao cubo dá 1 sobre x, certo? X dividido por x ao cubo, menos isso, né? Dá 1 sobre x ao quadrado. Mais, aqui vai dar 3 sobre x ao cubo mesmo. Aqui, x ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. Aqui, vai dar 2 sobre x ao quadrado. E aqui, menos 2 sobre x ao cubo, certo? O que vai acontecer com esse cara aqui, ó? Esse limite aqui, ó, quando x tende a menos infinito, vai para 0. Esse limite aqui, quando x tende a menos infinito, vai para 0. E esse aqui também vai para 0. Esse daqui vai para 0. E esse daqui vai para 0. Esse limite vai dar 0 dividido por 1, que é igual a 0. Então, esse limite é 0. Ficou claro? Então, se você tem x tendendo a mais ou a menos infinito aqui, tá? Uma coisa que você pode fazer é fazer a divisão tanto do polinômio que está no numerador quanto do polinômio que está no denominador por x elevado ao grau do polinômio que está no denominador. O maior grau aqui é 3. Então, dividir tudo por 3, tá? Só que, se você perceber, você vai verificar o seguinte, tá? Da mesma forma lá do polinômio, quem está mandando aqui, ó, né, quem tem o maior expoente é o cara que está no denominador, tá? Então, você pode verificar que aqui esse cara vai comandar. Então, esse negócio vai para 0. Mas eu aconselho a você fazer esse exercício aqui, de fazer a divisão que não falha, tá? Você não erra desse jeito, tá? Bom, vamos lá. O Luiz Fernando, ele perguntou, professor, por que quando eu tenho uma potência par e uma potência ímpar, quando o x tende a mais infinito ou a menos infinito, na verdade é o mais infinito e menos infinito, né? O mais infinito, ímpar e menos infinito, né? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui o GeoGebra e vou fazer um gráficozinho aqui rapidinho, tá? Para matar essa tua curiosidade aí. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui, eu acho que todo mundo está vendo aqui, né? Eu vou criar um controle deslizante aqui. Deixa eu colocar um cara aqui. Vou colocar um N aqui. E vou colocar ele variando de 1 a 10. Vai ser a minha potência, tá? Eu vou fazer a função aqui. X elevado a N. Tá? Como N é 1, está dando uma reta aqui. Então, Luiz, nota o seguinte, ó. Deixa eu arrastar para cá, assim. Nota o seguinte, aqui eu estou com a função x, tá? O n é 1. Então, quando o x tende a mais infinito, vai para mais infinito. Quando o x tende a menos infinito, vai para menos infinito. Olha o que vai acontecer quando o x for 2. Deixa eu mudar aqui para ficar de 1 em 1. Ficar só número inteiro. O incremento aqui é 1.
Vamos lá. Quando x for 2, olha o que acontece ó, com a potência par. X vai para mais infinito, y para menos infinito. Observa que, em ambos os casos, ó, quando eu faço tender a menos infinito, ele está lá para cima, menos infinito está lá para cima. Isso é uma característica dos polinômios, tá? Quando é ímpar, ele vem de baixo, geralmente, ó, ele vem de baixo e vai para cima, tá vendo? Quando é par, ele vem de cima e termina em cima. Então, não tem jeito. Quando eu venho de menos infinito, ele vai para mais infinito. Quando eu tendo aqui a mais infinito, ele também vai para mais infinito. Ó o ímpar, ele vem de baixo, vai para cima. Potência par, ó, vai de cima e vai para cima. Ó, potência ímpar, vem de baixo, vai para cima. Potência par, vem de cima, vai para cima. Então, não tem jeito, tá? Sempre que for potência ímpar, quando eu fizer menos infinito, ele vai para lá para menos infinito. E quando eu faço x tender a mais infinito, ele vai para mais infinito. Dá para clarear assim com o gráfico da função? Outra explicação é a seguinte. Ó. Opa, deixa eu voltar aqui para a aula. A outra explicação é a seguinte. Aqui, né? Ó, sempre que eu tenho um número x, né, elevado a uma potência par, aqui n par, o resultado dá positivo quando o número é negativo, né? Por exemplo, eu tenho menos 2 elevado a 4. O que é isso? Isso é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, quando eu faço menos com menos mais, com menos menos, com menos mais, isso daqui vai dar um resultado mais. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Mais 16. Tá? Então, a potência par, como tu tem a quantidade de sinais negativos par, né? Esse aqui com esse vira positivo. E esse com esse vira positivo. Então, positivo com positivo, positivo. Quando a quantidade aqui de multiplicações que você vai fazer é par, você tem que os números negativos vão ficar positivos. E quando você tem uma quantidade ímpar, por exemplo, se eu tivesse 3 aqui, né? Tivesse 3 aqui, eu ia ter menos, menos, menos. Esses dois aqui ia fazer um mais com um menos, isso daqui dá menos, tá? É só por isso, beleza? Aquela coisa... aquela coisa de multiplicação, tá? Ó, observa que quando eu estou pegando o mais infinito, tá? O mais infinito não tem nada a ver. Quando eu faço o limite de x elevado a n, quando x, aqui o x, tende a mais infinito, não importa se é par ou é ímpar, isso daqui dá mais infinito, tá? Não vai confundir com menos infinito, não. Tá? Beleza, Luiz? Valeu. Bom, vamos em frente aqui. Vai acabar. Bom, essa daqui é análogo, tá? Também você faz a divisão do grau do denominador, né? Então, aqui eu vou fazer mais rápido, tá? Isso daqui vai ficar, ó, limite, quando x tende a mais infinito. Agora, eu estou fazendo o quê? Eu vou dividir tudo por x ao quadrado. Quando eu divido essa parte aqui por x ao quadrado, x à quarta dividido por x ao quadrado, dá x ao quadrado. Menos 1 sobre x, que é a conta que vai dar eu dividindo essa parte aqui, mais 3 sobre x ao quadrado, certo? Aqui embaixo vai dar 1 mais 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado. Note que agora, esse cara aqui, ó, quando x tende a mais infinito, vai para mais infinito. Esse daqui vai para zero. Esse daqui vai para zero. Esse daqui vai para zero e esse daqui também vai para zero. Então, tem o mais infinito dividido por 1. Isso daqui vai para mais infinito. Esse é o resultado dessa conta. Tá? E agora? Aqui, os caras são a mesma potência, né? Então, isso daqui vai dar o quê? Ó, vou fazer o limite aqui. Vai ser o limite quando x tende a mais infinito, dividindo por o grau do maior grau do denominador aqui, que é x à quarta. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre x ao cubo
mais 3 sobre x à quarta. Aqui embaixo, 1 mais x ao quadrado dividido por x à quarta vai dar 1 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x à quarta, tá? Esse cara aqui, quando x tende a mais infinito, vai para zero, esse também vai para zero, esse vai para zero e esse vai para zero. Deu 1 sobre 1, que é igual a 1, tá? Beleza? Vamos em frente. E esse outro aqui é o mesmo, tá? Eu repeti aqui, não sei porquê, era para ser menos infinito, eu acho, tá? Mas ele também vai para 1. Esse limite aqui também vai para 1, igual a 1. Ok? Vamos em frente. Bom, calcule caso exista o limite abaixo. O x está tendendo a 3 pela direita. Então, note aqui que o x está tendendo a 3 pela direita. O que vai acontecer aqui? Ó? Vou fazer um desenhozinho aqui. Ó. O 3 está aqui e o x está tendendo a 3 pela direita. Tá? O que vai acontecer com esse denominador aqui? Ó? Esse x aqui, ele é um cara que ele é maior que 3. Tá? O x é maior que 3. Então, esse denominador aqui está tendendo a zero pela direita. Tudo bem? Então, note, o denominador está tendendo a zero pela direita, porque é um número maior que 3. Então, eu estou fazendo agora, como se eu estivesse olhando aqui, ali a função 2 sobre x, onde o x está tendendo a zero pela direita, tá? Porque o denominador está tendendo a zero pela direita. Então, o que vai acontecer aqui? Esse resultado aqui, ó, quando x tende a zero pela direita, lá da função 1 sobre x, vai ser a mesma coisa que a função 2 sobre x. Quando a função 1 sobre x tendia a zero pela direita, ia para mais infinito, não era isso? Quando x tendia a zero pela direita, tá? Então, isso aqui também vai para mais infinito. Beleza? Agora, quando x tende a zero pela esquerda, deixa eu tirar esses caras aqui. Quando x tende a zero pela esquerda, o que vai acontecer? Faça um raciocínio análogo aqui. Ó. Pego 3, coloco aqui, o x está tendendo a 3 pela esquerda. Então quer dizer o seguinte, que esse cara aqui é menor do que 3. Né? Então, isso daqui, esse denominador, está tendendo a zero pela esquerda. Se o denominador está tendendo a zero pela esquerda, então, isso daqui, ó, eu estou pegando isso e dividindo por um número muito próximo de zero negativo. Isso daqui vai tender a menos infinito, tá? Então, esse é o raciocínio, beleza? O próximo aqui, quando x tende 2 sobre x menos 3, quando x tende a 3. O que vai acontecer? Esse limite não vai existir, certo? Esse limite aqui, ele não existe. Por que ele não existe? Porque quando eu fiz ele tender a zero pela direita, deu igual a mais infinito. Quando eu fiz tender a 3 pela esquerda, deu menos infinito. Então, como eu me aproximo pela esquerda dá uma coisa, pela direita dá outra, o limite não existe, tá? Só para finalizar, vamos ver o gráfico disso daqui, só para a gente visualizar legal aqui o gráfico. Ó, não vou mostrar isso aqui. A função era 2 dividido por x menos 3. Olha aqui o gráfico. O gráfico é esse daqui. E aí, eu faço x tender a 3. Não, saiu errado aqui a função, tá? Eu tinha que colocar um parênteses aqui. Espera aí. Parêntese aqui. Agora sim. Essa daqui. Aí eu vou fazer x igual a 3 aqui, só para eu ver o valor. X igual a 3 não, y igual a 3, né? Não, é x igual a 3 mesmo, desculpa. X igual a 3, eu quero essa reta aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Quando eu faço x tender a 3 pela esquerda, ó, vai para mais infinito. Quando eu faço x tender a 3 pela direita, desculpa, x tender a 3 pela esquerda, vai para menos infinito. X tendendo a 3 pela direita, vai para mais infinito. Então, a gente percebe realmente que aconteceu isso. Quando eu faço x tender a 3, não tem como, né?
ir para o mesmo limite, ir para o mesmo L. Quando eu me aproximo pela esquerda, vai para um valor, quando eu me aproximo pela direita, vai para outro valor, então, realmente, esse limite não existe. Beleza? Bom, pessoal, nós chegamos no nosso horário limite aqui, e aí nós nos encontramos aí na nossa próxima aula, beleza? Então, um abraço a todos. Qualquer coisa, passe um e-mail aí para mim, para tirar dúvida. O pessoal que não conseguiu acesso à plataforma, passa um e-mail que eu resolvo aí a parada rapidinho, tá bom? Não esqueçam de preencher lá aquele questionário na plataforma para a formação dos grupos, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.